paz. Gente, essa manhã eu acordei vindo de cantar o hino Clamor do Sentido, porque eu sinto que o espírito de vida dessa terra está muito abatido com as condições desse planeta. Na segunda-feira eu sonhei que eu estava em um carro onde minha mãe ela estava dirigindo porque ela queria me levar a um lugar. Ela estava me levando a um lugar onde eu queria ir. E ela decidiu ir para Cajamar. Então eu pensei, bom, pelo menos esse lugar, esse caminho ela conhece. E enquanto nós estávamos indo, quando nós chegamos a uma subida, era uma rua curta, uma subida curta, porém bem íngreme. E quando chegou até lá em cima, ela não conseguiu segurar o carro. Então o carro começou a voltar, e eu puxei o freio de mão e o carro continuava a descer e ela pisava no freio e eu pisava no freio também em cima do pé dela e o carro não parava. Eu tentava controlar o volante para que não batesse e até que a roda traseira ficou pendurada e disso o carro começou a ser puxado para baixo e começou a cair, não parava de cair e eu decidi pular do carro e mandei minha mãe pular também. E nisso eu acordei. Então, gente, o que ameaça a vida nesse reino não são apenas armas. O que ameaça esse reino são meios de transporte também, porque tantas vidas são vítimas disto, tantas vidas. Então nós não podemos sair de casa sem colocar Deus à nossa frente, porque enquanto Deus estiver à nossa frente, Ele está dirigindo o nosso caminho. Então, muitas coisas podem acontecer. E ai de nós se Deus não estiver à nossa frente. E esse reino está longe, muito longe, de buscar o reinar santo, o reino santo. Está muito longe. Então, muitos indefesos, há muitas vidas indefesas buscando ajuda, buscando condições para fazer aquilo que necessitam fazer e não conseguem condição. Então, se nós não colocarmos Deus à nossa frente, as coisas ficam cada vez mais difíceis, mais e mais difíceis. Nessa segunda-feira mesmo, eu sonhei que uma jovem ligava para mim, querendo me passar uma coisa, querendo me passar uma informação. E ela me ligava de um telão auditivo. E nessa informação ela não sabia falar o certo nome, então eu tive que falar várias opções do que ela queria me passar. Até que uma dessas opções ela falou junto comigo, processo. Então eu peguei a caneta para anotar, pedindo para ela passar para mim o número desse processo. E nisto eu despertei. Se eu sonhei com isto, então isto também deve ser uma busca, algum tipo de busca para o reinar santo pela graça de Deus Pai. E porque realmente não há como nós nos conformarmos com esse reino. Ontem eu tive um sonho que eu achei meio ridículo mesmo, na terça-feira. Eu tive um sonho e nesse sonho eu achei eu não achei, eu estava fazendo um Cooper. Eu ia até uma padaria fazendo Cooper, correndo, ia pela estrada fazendo Cooper, só que o quarteirão era muito grande. E então, como eu vi que eu ia ter que dar uma volta muito grande correndo, eu decidi ir pelo outro lado, que o caminho ficaria mais curto. Nisso que eu decidi voltar, eu encontrei com um rapaz, e um rapaz distinto, assim, maduro, e ele perguntou para mim como se faz para adentrar ao conjunto habitacional que ficava atravessando a avenida, do outro lado da avenida. E ele era um condomínio fechado. E eu falei que não sabia como entrar, era muito difícil entrar ali. Então, ele perguntou para mim se havia ônibus que levava a pessoa até dentro do condomínio. E eu disse que não havia condição também, não havia condução.
E então, nisto, era tudo fechado, o condomínio era todo murado. Só que nisto surgiu um portão onde havia um movimento, alguém passava por aquele portão, então ele foi até aquele portão e conseguiu entrar por aquele portão. Quando ele estava lá dentro, eu me lembrei da entrada oficial onde ficava. Então eu corri pela grade, eu chamei ele pela grade, ele já estava lá de dentro, para falar que a entrada oficial daquele condomínio ficava no ponto final do ônibus Coabici. Lá era a entrada oficial, né, daquele condomínio. Então, era o acesso oficial. Então, nisso eu despertei e realmente esse sonho me fez ver que as pessoas têm que fazer uma corrida muito grande para chegar até o seu compartilhamento, até o seu mantimento. Então, às vezes, as pessoas têm um caminho muito longo até chegar a essa condição. Então, eu nesse sonho havia decidido ir por um caminho mais curto. Bem, eu realmente tinha um caminho muito comprido para me formar na faculdade de pedagogia, porque para eu conseguir condições de vida para poder trabalhar, né, e me manter, eu teria que me formar primeiro. E como eu tive de parar, porque minha mãe que pagava a faculdade não achava justo, porque era pensionista, eu tive de parar para procurar emprego e eu mesmo pagar, e eu não consegui emprego. E eu tive de parar. Então, eu fiz faculdade em 2006 e em 2012 também, quando eu consegui retornar à faculdade. Fiz apenas 2 anos. E então havia um caminho muito longo para terminar. E nisto, eu decidi fazer uma outra faculdade que eu poderia já começar a lecionar. Inclusive, hoje eu pretendo ir até a delegacia de ensino, que é onde eu fiz o cadastro, né, e ver se já consigo pegar aulas para exercer a minha função de professora, né. Então, eu já fiz o cadastro e estava faltando a declaração da faculdade, declarando que eu sou aluna matriculada. E por isso meu nome nesse cadastro ainda estava como indefinido. E então eu levei essa declaração e para poder ser definido. E hoje já vou estar indo até lá, né, para poder ver se já pego as aulas devidas para poder já exercer a minha função. Eu já tenho 2 anos de pedagogia, né, e já estou fazendo outra faculdade que é letras. E essa já poderia estar lecionando. Então, realmente eu fui por decidi um caminho mais curto até chegar ao nosso compartilhamento, até a condição de mantimento, de nos manter. Então, o que eu entendi realmente é que as pessoas, eles têm muitas dificuldades hoje em dia para conseguir as suas necessidades. As pessoas indefesas, como têm dificuldade de conseguir o que elas necessitam, a condição para fazer aquilo que elas necessitam. Esse reino não nos permite isso, porque cada vez mais nesse planeta não há um lugar que a pessoa viva o reino santo, o reino justo. Então é sempre mais astúcias e mais astúcias. Então eu sinto cada vez mais o espírito de vida desse reino sendo sufocado, está abatido. E eu ontem tive esse sonho. E hoje, inclusive, eu sonhei que meu tablet
esqueci ele ligado e ele ficou ligado durante 1 hora. Eu havia esquecido ele ligado, então fui desligar. Aí quando eu ia desligar, de repente ele estava virado para o outro lado, eu tive de contornar para desligá-lo. Aí quando eu ia desligá-lo, de repente ele estava virado para o outro lado. Então eu percebi, meu Deus, nisso eu despertei. Então quando eu acordei, eu pensei, a minha mensagem não pode ser apenas plástico, né? Eu não quero deixar de ter vida na minha mensagem, porque a esperança de meu coração é clamor dos sentidos, é clamor do sangue, clamor para que Deus Pai venha reinar. Esse é o clamor dos sentidos, que Deus Pai venha reinar. Então eu acordei cantando e essa é a esperança de meu coração, e eu quero que essa seja a mensagem da obra do altar, e que não se torne seca, sem vida, sem esperança, mas que tenha a voz do clamor dos sentidos, que é a voz do altar, e que Deus venha reinar, porque essa é a solução, essa é a única esperança ao espírito de vida. Amém?